Com a graça de Deus, nós damos continuidade hoje em Atos 20. Já pediria aos irmãos para abrirem Atos 20. Estaremos vendo hoje do versículo 13 ao 27. Atos, capítulo 20, do 13 ao 27. Nós acabamos de sair daquela reunião do Partido do Pão, que nós vimos e fomos ajudados na semana passada a compreender a importância, a relevância dessa reunião do Partido do Pão. E tivemos uma reunião, como o irmão expôs na semana passada, absolutamente incomum e atípica, com morte de irmãos no meio da reunião, ressurreição de irmãos no meio da reunião, Partido do Pão depois de tudo isso, né? Uma reunião eu não sei se os irmãos gostariam de estar participando ou não, né? Talvez cada um de nós. O irmão, sábado passado, falou: se acontecesse, para ele tinha acabado a reunião, vai embora para casa, desfaz tudo. Né? Então, uma reunião que... Mas, de uma maneira, talvez, representativa, nós podemos entender que aquela reunião teve morte, ressurreição, e a celebração da ceia do Senhor. E o versículo 12 termina, então, o contexto é esse, né? Paulo e os irmãos estão vindo de uma situação dessa, de uma reunião do Partido do Pão em Troade, muito cheio de emoção, né? Acho que, na tentativa de achar a palavra, acho que cheia de emoção, uma reunião que mexeu fortemente com os irmãos, né? E aí nós vamos fazer a leitura, então, a partir do versículo 13. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Podemos ir juntos, irmãos? 14, vamos lá. Quando se reuniu conosco, recebemos a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos de fronte no imediato, tocamos em Samos. E um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando também a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos,
porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Pai, mais uma vez nós clamamos ao Senhor a tua graça. O Senhor conceda-nos espírito de sabedoria e revelação. Ó, aviva-nos para a tua palavra. Aviva-nos para a ação do teu Espírito Santo. Senhor, concede-nos sabedoria, tanto ao que fala quanto aos que ouvem. Que teu Espírito haja de uma maneira tão profunda em nós. Nós necessitamos que essa palavra seja recebida com fé, seja viva em nossos corações, para que ela produza mudança, transformação, para que nós nos tornemos cada vez mais agradáveis ao Senhor. Em teu nome que nós oramos. Aleluia. Irmãos, os versículos 13, ao versículo 16, e é sempre muito interessante quando nós olhamos a maneira que o Espírito Santo conduziu Lucas a escrever um livro que majoritariamente tem um conteúdo histórico. Com um olhar mais distante, nós vemos um conteúdo histórico. Com o olhar e a revelação proveniente do Espírito Santo, nós encontramos um livro que nos ensina a maneira de vivermos o modo de agradar a Deus, a maneira de nós vivermos a igreja, de vivermos congregação, de vivermos assembleia. E como que Deus vai trabalhando nos seus para que isso aconteça de uma maneira tão real e poderosa. Os versículos 13, ao 16, eles são extremamente detalhistas no sentido de nos colocar dentro da viagem. Parece que Lucas quer fazer com que nós tenhamos a compreensão do que os irmãos viviam para poder estar reunidos. Nós, nesse mundo corrido que nós temos hoje, nós somos cada vez mais resumidos e cada vez mais concisos em tudo. Nós queremos abreviar todas as coisas. E queremos que tudo se resolva e seja muito simples e fácil. Mas aqui nós estamos acompanhando irmãos que, por conta do chamado do Senhor, estão vivendo e se locomovendo dias, quilômetros, milhas náuticas, para poder estar com os irmãos. E por que isso é importante? Porque nós sempre somos desafiados, irmãos, pela palavra de Deus, a sermos confrontados a maneira que nós valorizamos a vida cristã e tudo que a vida cristã dá para nós. Então, quando os irmãos se propõem a sair de Troade, aí o versículo 13 vem trazendo esse detalhamento. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Paulo, então, pede aos irmãos: vocês sigam de barco, eu vou por terra. O texto não nos diz a razão por que Paulo optou por ir por terra. E aí os irmãos, os comentaristas, estudiosos, levantam várias hipóteses que para nós seriam só hipóteses. Por que o irmão quis ir a pé e os irmãos irem de barco? Nós não sabemos, mas o fato é que havia tanto da parte dos irmãos disposição para viajar de barco, quanto de Paulo para viajar a pé. Para quê, irmãos? Para poder estar congregado. Pensa no estofado do seu carro, no banco do seu carro, na direção do seu carro. Os 35 minutos, acho que o irmão que se desloca mais longe, 35 quilômetros, nós estamos falando, 33 quilômetros, se desloca para estar aqui, algo que nos estimula, nos encoraja. Mas nós vamos vendo os irmãos viajando de barco, um dia, 2 dias. Qual a condição desses barcos? Cabine especial, executivo, serviço de bordo, lanchinho, suco, água, champanhe. Como que os irmãos viajavam de barco nessa época? Como que Paulo segue sozinho, viajando
naquele ambiente que nós sabemos, né? E especialmente, é muito provável dizer que Paulo tinha de certa maneira, né, alguma dificuldade física, né, talvez alguma restrição na vista, por conta daquilo que é dito a respeito dele. Então, nós vamos encontrando, irmãos, com um ímpeto, um desejo muito forte por reunir, por congregar, por estar com os irmãos, atender o Senhor, servir ao Senhor. E aí ele segue, né, falando, o versículo 14, quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos de fronte de Quios. No dia imediato, tocamos em Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Lucas nos diz que Paulo não queria, então, estar muito tempo com os irmãos, lembrando que Paulo havia estado com os irmãos em Éfeso 3 anos. O maior período missionário de Paulo foi em Éfeso. Ficou 2 anos na escola de Tirano, 3 meses na sinagoga, depois 2 anos na escola de Tirano, e ainda permaneceu mais algum tempo até nós sermos lembrados daquele evento em que o Ourives ali se aborreceu com ele começou a esvaziar o culto a Diana, e vamos colocar esse homem para fora, tentaram prendê-lo, e Paulo, então, sai de Éfeso naquelas circunstâncias. Não é demais nós pensarmos o amor que os irmãos nutriam por Paulo e o desejo de ter Paulo com eles. Em Troade, nós vimos que quando os irmãos ficaram sabendo que Paulo viajaria na manhã seguinte, eles consumiram Paulo a noite toda, até meia-noite. Aí, o Eutico caiu, como este livro caiu agora, o barulho foi muito parecido com este, quando ele caiu do 3º andar, né? Morreu, Paulo desceu, ressuscitou, partiram o pão e participaram da ceia do ágape. Mas os irmãos sabiam que Paulo ia viajar na manhã seguinte e sentaram com Paulo na mesa e compartilharam com ele a noite inteira, até o alvorecer do dia. Então, irmãos, se nós ficarmos até meia-noite, 1 hora depois da sopa, nós estamos ainda devendo muito para os irmãos de Troade, não é? Por quê? Porque havia um apreço enorme por ouvir o ensinamento da palavra de Deus. Aí nós, então, entendemos Paulo nesse contexto. Se ele desse em Éfeso, muito provavelmente, os irmãos consumiriam muito tempo com ele. E dificilmente o irmão conseguiria se desvencilhar dos irmãos. Ô, irmão, fica hoje em casa. Aí o outro, ô, irmão, fica aqui hoje em casa. E vamos ter reunião. Ó, a irmã Ritinha está com problema de saúde, não pode visitar, vamos orar lá por ela e tal. O João caiu, estava trabalhando, subiu o telhado, caiu, está com problema, não pode passar lá. Isso aí ia levar um tempo. E Paulo, o que faz? Ele manda chamar os presbíteros. O amor do nosso irmão, mesmo ele tendo um outro objetivo, que era chegar em Jerusalém com um propósito de estar também participando do Pentecostes, nós não sabemos exatamente qual era a motivação dele, mas nós sabemos que ele queria. E a outra motivação que nós temos, nós vamos ver isso aqui, é que o Espírito Santo impelia, né? O Espírito Santo estava levando ele para Jerusalém. Mas eu digo assim, não há uma menção, olha, porque Paulo havia combinado com os irmãos que havia recebido um convite, isso não é mencionado. O que Lucas vai nos dizer depois é que havia alguém que o impulsionava, o Espírito Santo. Então, no versículo 17, nós chegamos e vou pedir para os irmãos, nós lemos somente o 17 todos juntos. De novo, mandou a ele chamar as presbíteros da igreja. O que Paulo faz? Paulo aqui, ele tem a compreensão, muito provavelmente, e esse é o relato do texto, que ele não teria oportunidade de estar de novo com os Efésios.
E ele entendia que deveria ainda instruí-los, que ele deveria ainda completar o ensinamento dele para a igreja em Éfeso. Mas, para isso, para que ele não estivesse no meio dos irmãos e talvez o atrasasse para a sua ida a Jerusalém, ele chama os irmãos. Que irmãos? Ele pede que os presbíteros estejam. É a primeira vez no livro de Atos que Paulo vai falar eminentemente com crentes, com cristãos, com homens já convertidos, e ele vai ter pela primeira vez uma assembleia cristã. Ele não está aqui pregando o evangelho para conversão, mas ele está falando com os irmãos que desde a pregação e o surgimento da igreja em Éfeso, irmãos que amadureceram. Nós vamos falar um pouquinho sobre os presbíteros, né, o presbiterato, não no sentido de discorrermos detalhadamente a respeito disso, mas para entendermos a ação de Paulo quando ele chama os irmãos. Talvez amanhã o irmão fale um pouco a respeito disso, mas o contexto que nós temos aqui é que Paulo reconhece que depois de 3 anos e alguma coisa, né, Paulo, provavelmente, esse período que saiu de Éfeso e voltou, nós devemos ter mais ou menos 1 ano, então talvez 4 anos, já havia irmãos amadurecidos, maduros, que estavam consagrados ao serviço aos irmãos em Éfeso. Paulo chama esses irmãos. Quando ele chama os presbíteros, né, os irmãos sabem, a palavra presbítero é a palavra ancião, e muito provavelmente tomada do ambiente de sinagoga, que era composto por anciãos, o conselho da sinagoga, né? Os irmãos mais maduros, aí no sentido de idade, ancião no sentido de idade, mas quando a palavra é tomada para se referir à igreja, à eclesia, não é no sentido de idade física, biológica, mas presbítero é alguém que já tem uma caminhada, um conhecimento mais íntimo do Senhor. E eu queria ver com os irmãos o que motivou Paulo a ter essa preocupação com a igreja em Éfeso. 2 Coríntios 11, 28, Paulo falando um relato do que ele viveu, né? Paulo diz assim, e quando Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, ele já tinha vivido isso aqui que ele está relatando, tá? Esse momento relatado por Lucas. 2 Coríntios 11, 28 diz assim: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Irmãos, os irmãos conseguem imaginar alguém que era perseguido em todo lugar que estivesse, e não somente ele tinha que cuidar da manutenção da sua vida, mas o que pesava sobre ele interiormente era o cuidado com todas as igrejas. Nesse sentido, nós somos trazidos ao Senhor a termos preocupação basicamente com uma única assembleia. Coincidentemente, a assembleia que nós congregamos. O que facilita bem, né? Porque se as coisas andarem bem na assembleia, está nos favorecendo muito, né? Então, quando nós somos colocados numa assembleia pelo Senhor, o Senhor espera da nossa parte que haja um cuidado para que a assembleia amadureça e cresça diante do Senhor e no Senhor. Mas o irmão, ele tem essa preocupação de estar conversando com os presbíteros, porque ele sabe que não estará de novo com os irmãos. E ele não queria deixar os irmãos sem as orientações que ele vai dar, e nesse capítulo 20 nós vamos ver nessa reunião, e se Deus assim permitir, no sábado que vem. Bom, questão do presbitério. Paulo, então, chama esses irmãos, que são reconhecidamente mais maduros. Paulo os reconhece dessa maneira. Os irmãos reconhecem dessa maneira, na assembleia na qual esses irmãos congregavam, reconheciam os irmãos com uma maturidade, com uma consagração, um serviço dedicado à edificação da igreja. E quando Paulo os manda chamar, eles vêm até Paulo, uma distância entre Mileto e Éfeso. Os nossos comentaristas não são unânimes em dizer algo em torno de 50 quilômetros.
viagem de 2 dias. Então, mandou chamar os irmãos, 2 dias para o mensageiro ir. Talvez se fosse alguém mais novo, numa corridinha, 1 dia e meio, né? Se fosse um maratonista aí, né? Nós temos alguns irmãos aí da área dedicados ao esporte, né? Do ciclismo. Se tivesse a bicicleta, 50 quilômetros, fazendo um dia, tranquilo. Meio período, chegava ali, ó. Irmão Paulo pediu para os irmãos irem. Mas os irmãos ali, provavelmente em 2 dias foram, ou o irmão, né, o mensageiro, e 2 dias os presbíteros chegaram. Era fácil reunir naquela época, né, irmãos? 2 dias de caminhada, ia dormir aonde? Ligava para o irmão antes, ô, Claudião, você me recebe? Eu vou estar no final do dia aí na sua casa, você pode me receber? Como que você avisava alguém? Você, não é? Batia na porta, tinha ali 5, 6. Ô, irmão, nós estamos de passagem, aqui o irmão pode nos receber aqui, ó, no quintal da sua casa, vamos fazer uma cabaninha, só dar o fogo para nós. Aí nós lembramos dessas cadeiras aqui, como é bom estar reunido nessas cadeiras aqui hoje. Você olha para o teto e dá graças a Deus pelo teto, pela luz, né? Pelo ar-condicionado, que as irmãs também nos abençoam sempre, né? Lembrando do ar-condicionado sempre ligado, funcionando. Agora vamos ver a questão dos presbíteros, irmãos. Eu vou citar 3 passagens para nós, não vamos falar a respeito da pessoa do presbítero, mas basicamente a função. Eu creio que isso é importante, porque o chamado de Paulo, nesse momento, se dá por aquilo que esses irmãos presbíteros viviam. Se os irmãos puderem acompanhar, 1 Timóteo 5,17. Diz assim. 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, a palavra de Deus nos mostra que a igreja ela é nutrida e suprida pelo ensino da palavra, pela dedicação no ensinar a palavra de Deus. Toda assembleia precisa que a palavra seja dedicadamente ensinada, explicada. O destaque, né, que o próprio apóstolo Paulo dá quando ele escreveu a Timóteo, que estava em Éfeso, e Paulo diz, né, os presbíteros que presidem bem. O que é o sentido desse presidir? Essa palavra na língua original significa de estar à frente, de estar em pé, de estar guiando, de estar apto a conduzir primeiro. Alguns devem dar os primeiros passos, para que outros, estimulados, possam, então, avançar no sentido de prosseguir diante do Senhor. Mas a ênfase, aqui neste momento, está, se afadigam na palavra e no ensino. Nós devemos todos, irmãos, todos nós, irmãos e irmãs, amarmos a palavra de Deus e nos afadigarmos na palavra de Deus. À medida de dom de ensino, à medida. Mas há a responsabilidade para todos nós. As irmãs têm uma medida de ensino em ambientes específicos na Bíblia, mas ensinam. Sendo mães, ensinam em casa os filhos, e a palavra de Deus nos mostra que há um galardão para as mães, né? Todavia, a mulher, será salva pela sua missão de mãe, se permanecerem os filhos na palavra, né? E na santificação. Os irmãos devem se dedicar à palavra, ao ensino, porque a todo tempo nós somos levados a pregar o evangelho, a estarmos ensinando, a estarmos orientando, né? As irmãs dos ambientes que nós temos, até mesmo vivendo nesta congregação, as irmãs ensinando as irmãs, tendo reunião de ensino da palavra, com dedicação, com empenho. Então, quando nós olhamos aqui, nós não devemos ver o presbitério, nós devemos ver aquilo que se exige que seja vivido por esses irmãos como modelo para toda a assembleia. Senão, facilmente, nós criamos uma classe e, ao criar a classe, nós perdemos a vocação que o Senhor nos deu para uma congregação. A congregação é formada de todos os membros, porque todos receberam dons.
Nem todo mundo é boca, mas também nem todo mundo é ouvido, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é mindinho, dedinho, polegar, não sei todos os nomes. Mas uma assembleia enriquecida com os dons. Mas qual é o principal instrumento que nós temos para ministrar Jesus Cristo às pessoas? A palavra de Deus, que nós precisamos conhecer. Quando nos é dado um livro para estudarmos, o que se espera, irmãos? Que todos nós estejamos estudando este livro. Independentemente do tempo de exposição que você vai poder ter, mas o que se espera é que a palavra que Deus tem nos dado, ela seja absorvida por toda a Assembleia. Ao chegar no sábado, espera-se que todos os irmãos tenham não somente lido, mas buscado uma compreensão, um enriquecimento na porção que nós temos na semana. Para quê? Para que ao final dessa reunião, para que no compartilhar com os irmãos durante a semana, nos encontros regulares ou irregulares, regulares ou informais, nós possamos estar alimentados da palavra de Deus. Nós não podemos deixar, irmãos, o surgimento de uma classe de clérigos, porque aí nós nos tornaremos os leigos. E numa assembleia cristã, nós nos enchemos falando entre vós, uns aos outros. Uma assembleia cristã, ela é enriquecida, ela tem a palavra de Deus circulando, não pela boca de um, dois ou três, mas pela boca de todos os irmãos, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. O que é esse ensino de Efésios? É um ensino mostrando que a edificação da igreja, o encher da igreja, se dá pelo uso dos dons de todos os irmãos. Claro, novamente, à medida, Deus tem dado a alguns um dom de mestre, de profetas, mas, irmãos, isso não exclui o serviço de todos os irmãos e irmãs em manter a palavra de Deus viva circulando entre nós. Tito 1,9 diz assim, falando a respeito da condição de presbítero, né? Apegado à palavra, então o presbítero deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Novamente, a palavra de Deus, ela precisa ser segundo a doutrina. Que doutrina? A doutrina dos apóstolos. E a igreja é edificada sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. Por isso que quando nós somos levados ao Novo Testamento, nós vemos da parte do Senhor o envio do Espírito Santo para que os apóstolos fossem enchidos do Espírito e por meio das suas cartas pudessem então produzir o material para que a igreja fosse edificada. Como que a igreja hoje, como que a Assembleia Cristã, ela é edificada? Pela doutrina bíblica, pela doutrina dos apóstolos. Por isso que cabe a cada um de nós sermos responsáveis para manter a Assembleia protegida de ensinos não bíblicos. Nós temos a responsabilidade de buscarmos manter a palavra de Deus pura, circulando entre nós, segundo a doutrina da Bíblia. E todo ensino que não for bíblico e que não estiver dentro do arran, dentro dentro da visão geral da Bíblia, nós devemos rejeitar. Por isso, o que é dito aqui, que o presbitério, os presbíteros, precisam ser homens apegados à palavra, fiel, a palavra que procede de Deus, que é segundo a doutrina. De modo, irmãos, que se a palavra estiver habitando em nós, nós vamos ter poder pelo ensino para convencer os que nos contradizem. Então, pela palavra, nós devemos enfrentar e combater os ensinos heréticos,
os ensinos desviados, os ensinos que nos afastam da palavra de Deus. Quem nós vamos eleger para fazer esse serviço, para ficar de guardião e proteger a Assembleia na porta para não entrar em ensino errado? Vamos levantar a mão, fazer a votação, vamos escolher um ou dois, é isso? Não. Todos nós. Todos nós. Quando nós colocamos um vídeo no grupo, espera-se que você tenha assistido o vídeo inteiro, ouvido tudo e confrontado se o que está sendo ensinado é segundo a palavra de Deus ou não. Claro que, irmãos, claro que quando a gente reproduz a pregação de alguém, pode ser que nós não concordemos com todos os aspectos daquilo que é secundário, não daquilo que é essencial. É o que nós estamos vendo aos domingos. Então, quando nós trazemos algum ensino, o primeiro julgamento é nosso. Segundo, que a palavra de Deus nos ensina. E aí, se há coisas que, embora nós discordemos, mas não ofendem os fundamentos da fé, não há problema. Mas se ofendem os fundamentos da fé, nós não podemos colocar. Certo? Aí o apóstolo Pedro nos diz, 1 Pedro 5, de 1 a 4. Esse é um texto que eu gostaria de ler com os irmãos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, 1 Pedro 5, de 1 a 4, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda for participantes da glória que há de ser revelada. Vamos ler juntos o versículo 2? Pastoreai. Espera aí, você não pode me esperar que eu me perdi. Espera aí. Vamos lá agora. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não com constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis Pedro coloca, então, o que os presbíteros fazem? Pastoreiam o rebanho de Deus. Além do ensino de cuidar que o ambiente da congregação seja somente nutrido pela pura palavra de Deus, pela doutrina de Deus, pela doutrina ortodoxa com relação ao ensino bíblico, há uma necessidade de pastoreio. E pastorear, como ele diz, espontaneamente, como Deus quer. De boa vontade, não como dominadores. Reconhecendo que os irmãos foram confiados. E aqui é algo que me chama a atenção. Tornando-vos modelos do rebanho. O que isso significa, irmãos? Que tudo aquilo que a Bíblia espera de um presbítero, espera de todos os irmãos. Os irmãos concordam? Um modelo vai ser seguido, não é isso? Então, quando nós olhamos, nós temos que ter em mente o quanto eu tenho me conformado, o quanto eu tenho assumido a responsabilidade de ser um supervisor, alguém que está cuidando da congregação. Isso, irmãos, volto a dizer, é responsabilidade de todos nós. Os irmãos ausentes, quem é que vai ligar ou visitar os irmãos ausentes? Quem? Na igreja tem irmãos que fazem isso. Queira Deus que tenha. Cadê o nome desses irmãos? Aí nós precisamos de Isaías. Envia-me a mim, né? Quem são os irmãos que vão visitar? Os enfermos, os doentes? Quem são as irmãs que vão ligar para os abatidos, os entristecidos, os que precisam de consolo? Quem estará abrindo sua casa? Se é um modelo, o que se espera é que toda a Assembleia siga esse modelo. Então, tudo que nós estamos falando aqui é para todos nós. Entendendo, novamente, que há medidas, né?
Se eu sou um copo desse tamanho, eu não vou querer ser um copo desse tamanho, mas eu tenho que ser fiel nesse aqui, não é? Ganhamos, então, nessa noite, pastores e pastoras, é isso? Levanta a mão quem assumiu o compromisso de ser pastor e pastor nessa noite. Eu vou repetir a pergunta e contar o Espírito Santo incendiando os irmãos. Quem assumiu o compromisso de ser pastor e pastor nessa noite? É tudo pela fé, irmão, pela fé, pela graça, pela nossa responsabilidade em tomar a cruz. Louvado seja o Senhor. Tem pastoras no nosso meio, irmãos? As pastoras estão aqui, levante a... Eu não gosto de levantar a mão, quero deixar bem claro. Mas o momento exige isso. A pastora do nosso meio, a pastora... Onde são as pastoras? Levante a mão as pastoras, por favor. Isso, alguém fotografou, né? A pastores do nosso meio. A pastores do nosso meio. Levante. Se o irmão do seu lado não levantar, pega a mão dele e levanta. Pronto. A pastores do nosso meio. Vamos seguir, irmãos. Versículo 18. Voltamos para Atos. Só para terminar aqui, antes de ir para o próximo versículo, né? Eu falei 18, mas nós não vamos mais chegar nas coisas. Só quero que os irmãos anotem aí aquele versículo, eu esqueci de anotar aqui, que fala assim: boa obra almeja aquele que aspira ao episcopado. O que é isso? É ter a função de bispo. Bispo é o superintendente. Bispo e presbítero, nós estamos falando da mesma pessoa. O presbítero é o ministério que ele recebeu. Então, ele é um presbítero, é um serviço que lhe foi confiado. E ser bispo é a função que um presbítero exerce, que é supervisionar, guardar, pastorear. Então, o bispo é esta função. Presbítero e bispo, nós estamos falando da mesma pessoa. E quando Paulo fala assim, boa obra almeja aquele que aspira ao episcopado, ele está querendo dizer que a igreja de Deus precisa de homens e mulheres suspirando para cuidar do rebanho de Deus. Que Deus nos coloque no coração o desejo de cuidar da sua igreja. Que Deus nos coloque no coração o desejo de irmãs e irmãos cuidarem do rebanho de Deus na medida, na proporção daquilo que Deus tem dado para cada um de nós. O que Deus requer é que sejamos encontrados fiéis no pouco. Vamos seguir agora, irmãos. Aí nós, versículo 18, agora é isso mesmo, né? E quando se encontraram com ele, disse-lhes. Então, Paulo agora encontra com os presbíteros. Nós estamos diante desse discurso, agora ele começa o discurso dele. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. O que Paulo está querendo dizer é que ele vai começar o discurso dele fazendo com que os irmãos relembrem a maneira que ele serviu. Isso significa que há um testemunho apoiando a ação de Paulo. Há um testemunho de vida endossando que Paulo possa falar com os irmãos aquilo que ele vai falar. Ele diz assim: vocês sabem, desde o primeiro dia, a maneira que eu estive com vocês. Paulo é alguém estável, irmãos, constante, alguém que não oscilava, alguém que não se deixava influenciar pelo ambiente, pelas circunstâncias. Ele se manteve no alto, na comunhão com o Senhor, desde o primeiro dia. Aí ele segue o versículo 19. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. O que a Bíblia nos mostra aqui, irmãos,
que é servir ao Senhor? O que Paulo diz aqui que é servir ao Senhor? Ele está fazendo uma referência aos 3 anos, basicamente, que ele esteve em Éfeso, mais o tempo que ele esteve em Corinto e outras cidades da Ásia. O que foi o serviço ao Senhor? Foi pregar o Evangelho, confortar, consolar e pastorear os irmãos. Quando ele fazia isso, ele estava servindo ao Senhor. Parece, irmãos, que isso é algo corriqueiro, que nós temos uma compreensão plena disso. Mas o que Paulo está dizendo, e o sentido aqui quando ele fala assim, servindo ao Senhor, que ele está dizendo assim, como um escravo, eu obedeci ao meu dono. Então, quando nós lemos aqui, servindo ao Senhor, nós devemos entender a mente de Paulo. E como escravo, durante todos esses anos, eu fui fiel em obedecer ao meu Senhor, no meio de vocês, entregando tudo o que Deus me deu, para que vocês me consumissem. Quando nós transportamos isso para nós, nos nossos dias, a pergunta que nós fazemos é, nós reconhecemos que nós somos escravos? Nós temos vivido como alguém que não tem liberdade de escolha com relação ao Senhor? E aqui o que eu estou dizendo, evidentemente, não diz respeito à minha experiência, mas à experiência do apóstolo Paulo, que testemunha dele mesmo. Mas ele é um modelo para nós. E nós estamos há anos caminhando com o Senhor, e o nosso ego tem que estar cada vez menor, a ponto de nós nos sentirmos cada vez mais escravos do Senhor. E temos cada vez menos escolhas e opções em nossa vida. Talvez isso ainda seja espaçoso para nós, né? Ou nós tenhamos um pouco de liberdade nisso. Mas queira Deus e colaboremos com o Senhor em tomarmos a cruz diariamente, entendendo que pesa somente sobre nós, basicamente, a responsabilidade por uma única Assembleia. E que nós vamos ser fiéis e nos entregarmos totalmente a isso. E aí ele fala, o primeiro item que ele fala, como ele serviu os irmãos, foi com humildade. Se os irmãos colocarem no Strong, uma dos significados primários dessa palavra humildade é profundo senso de insignificância. E aí nós lembramos, quando Paulo diz assim, que nós devemos considerar a todos como superiores a nós mesmos. Quando nós olhamos para a Assembleia, nós jamais podemos ter irmãos que nós consideramos lá em cima e outros que nós temos uma visão inferior a respeito desses irmãos. Porque nós temos uma carência de enxergar a nossa insignificância. E que todos são superiores a nós. Porque só assim nós vamos entender o que é humildade. Esse estado constante de estar prostrado no chão, de estar curvado diante de alguém. Quando nós olhamos os irmãos, nós devemos entender que alguém que eu devo, está diante de mim, alguém que eu devo me curvar. Porque eu sei que por ele, Cristo realizou a sua obra. E que os irmãos são a nossa alegria e coroa. E se nós não tivermos irmãos que estão sendo entregues a nós, irmãos, é um grande privilégio quando Deus nos responsabiliza pela vida de alguns. Se você não tem estado responsável pela vida sequer de uma pessoa, há algo errado na sua caminhada cristã. Todos nós precisamos estar sendo responsabilizados pelo Senhor para, ao menos, cuidar de uma vida. E quando nós somos responsabilizados como Assembleia para cuidarmos uns dos outros, nós somos honrados e privilegiados pelo Senhor, por Ele dar a nós, os seus filhos, para que nós, no nosso ambiente, esses filhos de Deus possam entender e ver outros filhos que estão maduros vivendo a caminhada e a jornada cristã na casa de Deus. Entendendo
que a nossa responsabilidade é de servir aos irmãos, uns aos outros, com aquilo que Deus tem nos dado. Amar aos irmãos, uns aos outros. Suportar os irmãos, uns aos outros. Isto é a vida congregacional. E se nós estamos sendo abençoados por Deus, com Deus trazendo irmãos para nós nos responsabilizarmos, sejamos fiéis. Olha na sua agenda, no seu celular, veja quantas ligações você fez para irmãos no meio da semana, durante a semana. Quantas mensagens diretas, diretivas, os irmãos fizeram para os irmãos. Quantos irmãos os irmãos têm trazido em oração? Quantas visitas nós temos feito, né? Humildade, o reconhecimento de que todos são superiores a nós e que nós devemos servi-los como escravos, comprados para servir na casa de Deus. Mordomia. Mordomia. Lágrimas. Servir a igreja de Deus nos gera o que, irmãos? Alguém consegue responder? Servir a igreja de Deus não é todo tempo. Nós temos muita alegria com os irmãos também, né? Muita alegria, muita alegria. Mas nós também temos momentos de lágrimas. E se nós estamos chorando, irmãos, nós estamos no caminho certo. Se nós não choramos pelos irmãos, significa que nós não compreendemos o que é a vida congregacional de suportarmos uns aos outros. Nós víamos na reunião do meio da semana que suportar é alguém que se põe em pé diante de alguém que está prostrado e faz a força para levantar. Essa é a ideia do suporte, é alguém que está disposto a gastar força, energia para levantar irmãos. Deus vai permitir que irmãos caiam diante de nós, para sabermos e provar o coração que nós temos diante da fraqueza dos irmãos. E que essa fraqueza produza em nós lágrimas. E que nós possamos chorar junto com esses irmãos que caíram, que foram surpreendidos em falta, que estão em pecados, que estão frios e distantes. E que nós jamais sejamos alcançados pelo orgulho e pela soberba. Porque eu estou bem, estou em pé, a minha casa está tudo bem, meus filhos todos servem ao Senhor. Minha vida é abençoada por Deus. E nós não nos condoemos com o sofrimento que os irmãos têm sofrido. As lágrimas são sinal de maturidade. Um servo de Deus, uma serva de Deus chora pelo estado da igreja, ainda mais nos dias de hoje. Se houver em subir em nós um coração de que na nossa assembleia está bem, porque não acontece o que acontece na assembleia que eu estou vendo aqui, nós não temos visão de corpo de Cristo. Nós não temos visão de corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não está dividido, embora as placas existam. Mas o corpo de Cristo é um e nós fomos chamados para servir o corpo de Cristo. E ainda que nós não tenhamos oportunidade de estar ombro a ombro com a maioria dos irmãos, nós podemos orar e interceder por esses irmãos. Provações, eu vou adiantar aqui, né? Nós sabemos, então Paulo fala, a história toda de Paulo, desde que Paulo se converteu, ele é perseguido pelos judeus. Por quê? Porque é um judeu que recebeu a mais alta cultura e conhecimento, foi criado aos pés de Gamaliel, um dos rabinos mais reconhecidos na época de Paulo. E Paulo agora declara que não basta o judaísmo, mas que o Messias agora, antes prometido, agora é vindo, e que todos deveriam se converter ao Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Então os judeus o perseguiam, motivados, evidentemente, pelo perseguidor, que é o diabo, que persegue a igreja de Deus. Vou seguir com os irmãos aqui para a gente poder avançar. Versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-lo ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto aos judeus como a gregos o arrependimento
para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Quero pontuar com os irmãos aqui, a ênfase de novo. Que Paulo diz, não deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. O que isso significa, irmãos? Que a visão que ele tinha quando ele estava com os irmãos era que o falar dele gerasse edificação. Algo proveitoso é aquilo que é útil, aquilo que ajuda, que promove um crescimento nos irmãos. Não significa necessariamente aquilo que é mais agradável de ser ouvido. Paulo não tinha compromisso em agradar os irmãos. Paulo tinha compromisso em promover o crescimento à medida da estatura de Cristo nos irmãos. Por isso ele falava que era proveitoso e não aquilo que era agradável aos ouvidos. O testemunho que nós temos hoje na Igreja de Deus, na maioria dos que nos sobrevêm na TV, nos meios, é um compromisso em agradar os ouvintes. Como que um coceira ouve querendo ser agradado. Mas o que nós temos aqui é um irmão que durante 3 anos, com lágrimas, choro, serviu os irmãos, falando aquilo que era proveitoso, aquilo que edificava. A palavra de um profeta, a palavra proferida por alguém que serve a Deus, deve consolar, admoestar e edificar os irmãos. Nós devemos ter responsabilidade nisso. Especialmente os casais. Especialmente os pais que têm filhos dentro de casa. As palavras que nós usamos dentro de casa, os testemunhos que nós usamos dentro de casa, nos afetam espiritualmente. Se um casal vive brigando, discussão, como que vai viver uma vida cristã adequada, de crescimento, de maturidade? Como que os filhos vão poder ter um testemunho prevalecente dentro de casa? E se nós não sabemos cuidar de casa, como que nós podemos depois viver igreja? Igreja tem um aspecto reduzido de casa. É casa e igreja. Essa é a ordem de Deus. Casa e igreja. Em casa, nós falamos a palavra de Deus para consolar, para admoestar e para edificar. Em casa, o marido e a esposa devem estar cheios da palavra de Deus, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que é isso? É que a palavra de Deus circula dentro da casa dos crentes. Evidentemente, né? Não é somente isso, mas a palavra de Deus só tem um espaço em casa. Tem espaço para falar de culinária. Ou bem, como vai ser o almoço hoje? Ou bem, eu vi uma receita, minha sogra mandou uma receita linda, pensando no nosso almoço. Minha sogra me convidou para almoçar hoje na sua casa, e nós vamos aqui. Já estou preparando o Davi quando chegar, para poder ter uma comida da sogra maravilhosa esperando. Mas, irmãos, nós vamos falar de finanças em casa, isso traz tristeza e lágrimas. Não essa lágrima aqui, né? Nós vamos ter que corrigir os filhos. De vez em quando tem um pipocó entre os irmãos, o marido e a esposa, mas passa rapidinho, desde que haja uma visão. Não se ponha o sol sobre a vossa, não se ponha o sol sobre a ira, né? Então o casal tem que ter uma percepção de rapidamente pedir perdão, rapidamente se perdoar. E entre nós, irmãos, muito mais ainda, porque nós estamos num ambiente de edificação plenamente, onde tudo está acontecendo aqui. Nós devemos nos perdoar como Cristo nos perdoou. Perdoai uns aos outros, como Cristo vos perdoou, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Vamos seguir, irmãos? Nós vimos o 21, correto? Então, só para a gente aqui ensinar, Paulo ensinava as coisas proveitosas, reforçando, nosso compromisso é não falar coisas agradáveis, mas coisas da edificação. Permitir ser corrigido. Nós não podemos escolher quem vai nos corrigir. Só o irmão tal pode me corrigir. Nós devemos permitir ser corrigido. Nós devemos dar abertura, irmão. Estou percebendo que você está alguns dias com um comportamento diferente, eu te fiz alguma coisa.
devemos sempre ter uma abertura para nós mantermos uma fluidez espiritual no nosso meio. Paulo ensinava publicamente de casa em casa. Então, no aspecto público, nas praças, na ágora, no templo, Paulo ensinava, e de casa em casa. Mais uma vez, irmãos, nós devemos ser esses homens que estão pregando um trabalho nas escolas, no ambiente público, na academia, na caminhada, mas nós devemos estar dentro da casa das pessoas, pregando o evangelho também. Eu vou avançar um pouquinho, porque eu quero tentar ser o máximo possível, chegar no 24 pelo menos. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo... Eu estou no 22, tá? E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O que nós temos aqui, irmãos, é Paulo dizendo: eu vou para Jerusalém porque o Espírito Santo está me funcionando aí lá. E como nós podemos dizer isso? Porque se no versículo 22 nós podemos dizer, mas esse Espírito aqui é o Espírito humano de Paulo, que estava dirigindo Paulo, sem a influência do Espírito Santo? A resposta conclusiva é o versículo 23. Por quê? Porque Paulo diz que no 23, claramente, o Espírito Santo dizia: Paulo, eu garanto para você que a partir de agora, você vai estar em várias cidades, mas o que você terá não são a boa recepção calorosa, não é coquetel, não é uma cama confortável, não é a sopa ágape. Sopa ágape, gostei desse nome, irmão Marcelo, sopa ágape. O que o Espírito Santo diz para ele é: daqui para frente, Paulo, o seu caminho vai ser mais estreito. Mais estreito. E aí, Paulo, você vai se lembrar do que eu disse para você no capítulo 9, né, de Atos. Que você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. É aqui que as igrejas se faziam, né? Se o irmão fica aqui, ouvindo que a igreja é o lugar onde Deus nos conforma à imagem do Cristo, e o Cristo foi martelado, e o Cristo sofreu e foi crucificado, o que dirá, ou o que diremos nós, seus seguidores? Teremos um caminho diferente? Teremos um caminho de honra, glória, poder, reconhecimento no mundo, prêmios e troféus? É isso? O que o Espírito Santo diz para Paulo? Ele me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Nós vemos aqui, irmãos, a maturidade do servo de Deus, que ele se resigna agora, ou seja, ele se submete completamente à vontade de Deus quando ela confronta o nosso próprio senso de existência. Nós lutamos para sobreviver e para termos conforto. Isso é do ser humano. O que o Espírito Santo diz para Paulo, a partir de agora, sua vida não terá mais conforto e sossego. E você será agora, o tempo todo, levado a cadeias e tribulações. E este servo, modelo nosso, ele diz: sim, meu Senhor, é legítimo o Senhor me tratar dessa maneira, porque eu sou alguém insignificante. Estou aqui porque fui honrado pela tua graça e misericórdia. E jamais poderia sequer ser chamado de filho de Deus. E ter o privilégio de ter servido os teus filhos e a tua casa. O Senhor pode me levar em cadeias e prisões. Eu não vou lutar contra isso. Eu aceito o caminho que o Senhor tem para mim. Paulo termina então aqui no 24, dizendo aqui, eu encerro: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Irmãos, quando o Senhor precisa que na casa dele haja irmãos e irmãs
que tem se desprendido desta vida humana e tudo que ela pode ofertar para viver uma escravidão plena em Cristo, servindo os irmãos de todo o coração, com gozo e alegria. Porque para mim mesmo não atribuo valor a uma versão, a versão Jerusalém diz assim, algo parecido com isso. Porque para mim mesmo não atribuo valor às palavras sobre a minha vida. Paulo sequer queria mencionar ou trazer à discussão a vida dele. Ele não reconhecia valor algum à vida para o propósito dele, senão que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O que Paulo está diante dele é uma carreira, e isso fala com cada um de nós. Todos nós temos uma carreira para percorrer. Se nós olharmos para trás, nós já demos a largada há muitos anos. Demos ou não demos? Já largamos. Já ficou lá para trás. E nós estamos agora com o que está posto diante de nós. Deixando o que para trás ficou, prossigo para as coisas que estão postas diante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há uma carreira, irmãos, e nós temos o privilégio de estarmos com os maravilhosos corredores que estão ao nosso lado. Esses são os maratonistas que Deus nos colocou para nós completarmos a carreira. Esse é o time, a seleção que Deus disse, vocês vão correr juntos, vos apoiar uns dos outros, curar os machucados, as câimbras, vai levar, qual que é a comida que o Wolf falou que leva durante a bicicleta, que era para fazer o caldinho? Como que era? Mandioca cozida com calabresa, bacon, bater para tomar durante os 30 quilômetros de bicicleta. Os 50. Irmãos, nós temos que carregar comida, porque se a gente tiver câimbra no meio da carreira, alguém vai cuidar de nós. E se a câimbra for tão grande que você não consegue mais colocar o pé no chão, vai ter um irmão de um lado e outro irmão do outro que vai estar te carregando. E se você não conseguir nem colocar nenhuma perna, vai ter mais um irmão carregando as suas duas pernas. Isso é a igreja de Deus. O lugar onde Deus nos abençoou e nos honrou, para nós servirmos e completarmos a carreira uns com os outros. E cada um de nós tem o seu ministério, o seu serviço, a medida que Deus nos colocou. Cada um de nós, irmãos e irmãs. E nós estamos aqui para ajudar o ministério dos irmãos a serem cumpridos. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu vou fazer mais uma coisa que eu não gosto que seja feito. Verdade, irmão, verdade. Só hoje. Mas fala para o irmão que está do seu lado, cumpre cabalmente o teu ministério. Dá essa abertura, essa sessão hoje à noite, tá bom, irmão? Fala para o teu irmão, cumpre cabalmente o teu ministério. E fala assim, eu vou te ajudar a cumprir o teu ministério. Irmãos, queira Deus e eu colabore para que eu ajude os irmãos a cumprirem o ministério dos irmãos. E que nós recebamos ajuda uns dos outros, para nós completarmos a carreira, de mão dadas, dando glória a Deus e agradecendo o Senhor pela honra e pelo privilégio de termos vivido essa vida humana, servindo uns aos outros. Aleluia.